Hoje, a nossa lição, ela tem a seguinte temática: ídolos na família, ok? É o tema da nossa lição. Ponto 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Ponto 2, santuário de deuses na casa de Mica. Ponto 3, idolatria dentro dos lares, ok? O pastor colocou os 3 pontos na lição, mas no livro de apoio nós temos 4 pontos. Aqui do lado nós temos o nosso livro de apoio, os apontamentos, a introdução. Ponto 1, 2 histórias distintas, mas com o mesmo conteúdo, semelhantes. Ponto 2, ídolos encontrados na tenda de Raquel. Ponto 3, santuário de deuses na casa de Mica. Ponto 4, a idolatria dentro dos lares. Estaremos, ao longo da nossa exposição dos 2 capítulos, já estaremos abordando isso aqui. Aqui do lado, nós fizemos um apanhado do texto bíblico, que o autor usou 2 textos. Ele usou Gênesis 31 e usou Juízes 17, não é isso? Então, nós iremos ler Gênesis 31, 1 a 6, depois Gênesis 31, 17 a 21. Depois estaremos fazendo análise de Juízes 17, 1 a 5. É um capítulo pequeno, mas nós estaremos seguindo. Aqui eu coloquei as palavras-chave do texto, que já aborda tanto o lado de Gênesis como também de Juízes. Certo? Vamos começar com a nossa leitura bíblica textual e verdade prática. Lição 4, texto áureo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5, 21. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Muito bem. Está aí a idolatria, é a adoração a ídolos, ou a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca em lugar de Deus, certo? Idolatria. O que seria, pastor Zéu, essa palavra idolatria? No próprio livro de apoio, o autor, ele faz citação de John Charles Ray, e ele diz que a idolatria, na verdade, é aquilo que você sabe que a glória é de Deus, que o poder é de Deus, que o controle é de Deus, e você tira tudo isso e quer dar a outro. Isso é idolatria. Então nós podemos perceber que a verdade prática, ela está corretíssima, é priorizar aquilo tirando Deus do centro, tirando Deus de cena, ok? Então você vai falar amanhã na escola dominical que idolatria é isso. Idolatria, na verdade, é você desprezar a Deus como Criador, como Senhor, e colocar outro como se ele fosse Deus verdadeiro. Lembrando que o profeta Isaías, no 42:8, ele já dizia: a minha glória eu não dou a outrem. Deus não dá a glória dele para ninguém. Se Deus usa o pastor tem que dar a glória a quem? A Deus, ao Senhor. Se Deus usa um pregador, ele tem que dar a honra a quem? A Deus. Se Deus usa uma irmã com um talento, com um dom, ela tem que dar o quê? Glória. Você nunca pode pensar que é alguma coisa, nem atribuir a si a egolatria, não é isso? Eu acho que eu sou, eu acho que eu tenho, tudo depende de mim. Não, tudo vem de Deus, sem ele nós não somos nada. Então, é muito importante que nós atentemos para essa questão da idolatria. Há que se dizer ainda que a religião, ela é um fenômeno universal, gente. Nós temos que analisar isso. O homem, como ele é um ser espiritual, ele é um ser que tem a fagulha de Deus em si, mesmo ele não tendo uma religião, mesmo ele não tendo uma crença dogmática, mas ele tem a ideia de um ser superior, e ele busca adorar esse ser superior. E como o pecado destonou, o pecado desviou ele da visão correta, ele adora o que lhe vem à mente.
Isso, ele adora o que lhe vem à mente. Então, as religiões mais primitivas, como os xamãs, como os índios, como as religiões orientais, cada uma delas tem a sua prática de adorar os seus deuses, praticando a idolatria porque não são orientados pela palavra de Deus. Eles acreditam na vida superior, eles buscam contatos com os deuses através das suas concepções, das suas ideias. Aí eles recorrem aos métodos, né? O animista, por exemplo, ele acredita que em um pedaço de madeira pode estar um Deus, ele acredita que o espírito daqueles que morreram devem ser adorados, porque eles se transformam em espíritos divinos, ou seja, é algo cultural, Então, nós podemos perceber que a idolatria, ela é um fenômeno universal, e é muito importante que quando nós vamos para a Bíblia, nós temos aqui esses 3 nomes que são muito fortes e que foram tentações para o povo de Deus, Israel. Sempre o povo de Deus, como Deus os levou para Canaã, e era uma região politeísta, inclusive Josué 24, vai dizer que os pais de Abraão, Terá, era idólatra, serviam a outros deuses. Há pessoas que, na verdade, devem entender, como por exemplo, o caso de Melquisedeque. Melquisedeque não era um pagão, como alguns querem falar. Vocês sabem que quando Deus chama Adão, Adão sabia da existência de um só Deus. E vocês sabem que os descendentes de Noé, eles dizem, os estudiosos, que eles tiveram contato com quem? Com Adão. E que Adão falou do Deus que ele tinha comunhão lá no jardim do Éden. Quando você vai para Gênesis 5, a Bíblia diz, andou Enoque com... Olhem para cá, a Bíblia não diz, andou Enoque com os deuses. Não, a Bíblia diz, andou Enoque com Deus. Ou seja, o monoteísmo, aquilo que vai estar lá em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Já estava falando dessa volta completa para Deus. Agora, o apóstolo São Paulo, 1, verso 18 até o 26, ele vai dizer que o homem, por causa do pecado, não querendo mais a Deus, ele rejeita a Deus. A Bíblia diz, tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glória. Antes, a criatura passa a deixar de adorar o Criador para adorar quem? A criatura. Aí o homem adora boi, o homem adora pau, o homem adora pedra. E aí isso vai passando de geração a geração. Ok? Então, a figura desse ser da religião, das crendices, vai ser muito forte. Isso não é de agora. Se você pegar lá atrás, os grandes pré-socráticos, eles já tinham a ideia de um ser supremo, de um ser que estava no controle da vida, o demiurgo, e eles falavam muito sobre isso. Então, dentro da nação de Israel, eles eram tentados com esses deuses aqui. Olha lá, vamos lá, qual é o primeiro? Baal, o que mais? Astarote, quem mais? E por que eles eram tentados? Porque esses deuses aqui eram deuses também agrícolas. Entenderam bem as coisas? Eram deuses agrícolas. Eles acreditavam que quem dava uma boa lavoura, quem dava uma boa fertilidade, quem era? Por exemplo, Baal, se você observar aí, era o deus da fertilidade de Canaã. Não é assim? Tudo que tinha de chuva, tudo que tinha de bom, quem era que mandava? Baal. Sabe por que Deus vai deixar de chover? É aqui que nós temos que entender. Quando você vai para o capítulo 17, Deus diz, olha, não é para chover. Aí tem pastor e tem irmão que pega isso aqui, aí vai dirigir um culto no inverno, aí está tudo nublado, e ele diz, não vai chover porque Deus está me mandando. Deus pode fazer um milagre, que eu não descarto isso. Agora, o texto quando diz, vamos lá, para 5,17 de Tiago, rapidinho, vamos lá. Isso, Tiago 5,17. Começa do 16, vai. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. O 17, vai. 17.
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era homem sujeito às mesmas... A Bíblia é linda porque a Bíblia ela não está atribuindo super espiritualidade a Elias. Olha como a Bíblia é linda, rapaz. Se fosse talvez eu que fosse escrever, eu ia colocar o grande profeta Elias. Não é assim? O ícone Elias. Eu terminei de ler um livro essa semana e o pastor disse que... um pastor americano, Charles Swindoll, ele disse que foi ouvir um pregador e aí tinha uma propaganda que ele ia pregar na cidade. Venha ouvir o maior conferencista do mundo, o homem que está arrebanhando multidões, o maior pregador do século. Ele disse, meu Deus, que bobagem é essa? Às vezes nós nos esquecemos que quem está fazendo é Deus e eu não tenho que botar meu nome. Não é assim? Venham ouvir a palavra venha ouvir o evangelho através do pregador, do pastor, fulano de tal que Deus vai usar. Mas não entre nessa. Até irmão, quando vão apresentar, aqui está o maior teólogo, aqui está que maior coisa nenhuma. Olha como é que a Bíblia fala de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sim, agora vai. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quantos anos? 3 anos e 6 meses. Agora vamos lá, quando a gente faz a leitura da narrativa de Tiago, que Tiago está contando, mostrando, a gente, quando pega isso aqui, diz assim, Elias era um homem fraco, mas quando orou, vamos entender isso direito. Nós vamos entender, vamos lá para 17 de 1 Reis. Vamos entender isso direitinho, porque tem irmão que faz chafudo com a Bíblia. Faz chafudo com a Bíblia, aí pronto. Aí observem bem, verso 2, vai. 17, 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Não, começa do primeiro mesmo. Primeiro. É. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, Sim. perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para bem. Quem foi que disse? Segundo a palavra do Senhor. Sim. Quem foi que disse então? Elias. Não. Ouça bem. Começa o texto de novo. Então Elias, o tisbita, Isso. disse a Acabe: Vive o Senhor, Isso. Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí o que diz o verso 2? Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Depois veio a ele a palavra do... Por que Elias disse que não ia ter chuva? Que o Senhor já havia falado para ele. Pronto, porque o Senhor disse assim, eu vou fazer. Não foi Elias que inventou isso. Não era Elias fazendo um show. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho o poder de deter os céus. Não, senhores. O que na verdade Deus estava dizendo, vai lá Elias, eu vou mostrar para Acabe que está crendo mais a Jezabel, que trouxe idolatria, que Baal é quem está mandando chuva, que Baal é quem sustenta a terra, que Baal é quem controla o universo. Eu vou mostrar que Baal não vale nada. E só para mostrar que Baal não vale nada, eu vou deixar quanto tempo sem chuva? 3 anos e 6 meses. Então, não era que Elias andasse por aí querendo fazer show. Eu ordeno que venha a chuva e a chuva vem. Eu ordeno que não venha a chuva e ela não. Não, Deus é quem determina. Tu vai lá segundo a minha palavra. Então, a idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. A idolatria, observem, é a adoração a um pau, a um pedaço de pedra, a um objeto, como se ele fosse Deus. E aí vamos lá para Êxodo, capítulo 20, verso 5. Vamos lá, rapidinho. Olha o que diz. Começa do 3. 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Isso. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Sim. Pode ir. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pronto, então Baal, a palavra Baal quer dizer marido, não é isso? Azerá
era essa daqui. Era o que dele? A esposa de Baal. Por que as pessoas faziam sexo quando iam as prostitutas sagradas? Por que elas faziam sexo? Aquele sexo ali, eles achavam que era uma forma de agradar os deuses para que ele mandasse mais. E isso era um culto para mandar mais fertilidade, não é? Para mandar mais crescimento. Então Israel sempre foi tentado a cair na idolatria, adorando quem? Baal. Em segundo lugar, eu coloquei aí, você tem Astarote, esposa, deusa da fertilidade e da guerra, adorada por vários povos do mundo. O culto a essa deusa era marcado pela lascívia, pela imoralidade, era marcado por tudo quanto não prestava. Essa aqui é a mesma que o Jeremias vai dizer que Israel adorava ela como a rainha do céu. Israel nunca ficou durante a Bíblia livre da idolatria, ok? Da idolatria. Então você vê essa daí, Astarote, ela era vista a deusa da fertilidade e também da guerra. Vê aí 11:5 de 1 Reis, rapidinho. Vamos lá. Ela era conhecida por Astarte, Astarote também. Não confundir Astarote com Azera, não confunda. Vamos lá. 11:5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote. Quem foi que adorou ela também? Salomão. Veja a bagaceira, vai. Adorou ela, vai. Deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Pronto. Então, nós temos aqui Baal, casado com quem? Depois nós temos quem? Astarote. Depois nós temos quem? Nesse aqui, todo tipo de imoralidade, vergonhice, sexo ilícito, bebedeira, cachaça, raparigagem, todo tipo de vergonhice e safadeza tinha aqui. Entenderam? Aí agora entra quem? Moloque, também conhecido como Milcom, né? Ele era conhecido também como Malcã. Era o Deus, esse Deus aí, ele era o Deus supremo de quem? Dos amonitas. E só para vocês terem uma ideia, quando você atenta, era nesse culto aqui que tinha sacrifício de quem? De criança. Eu pergunto hoje a vocês, ainda tem algumas religiões ocultas e secretas que sacrificam crianças? Então pronto. Aí observem bem uma coisa. Israel, o povo de Deus, gostava disso aqui. Gostava disso aí. Lê aí Levítico, verso 2. Aliás, capítulo 20, verso 2. Vamos lá. Salomão entrou tudo nisso. O poste ídolo, enquanto ele acha ali, o poste ídolo que nós estamos falando aqui, na verdade, era um objeto que era adorado no lugar da própria divindade. Eles criavam aquele poste ídolo e adoravam no lugar da própria divindade. Então, eu estou explicando aqui tudo dentro da Bíblia, no Velho Testamento, o que era a idolatria. Vamos lá. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então pronto, quando Israel entra em cena, Deus vai advertir para eles não adorarem quem? Bem forte, vamos lá. Baal, quem mais? Astarote, quem lá? E o que mais? Poste ídolo. Deus bateu a tecla a vida toda. Israel não prestou, nem Israel nem Judá. Em 722, Deus destrói Israel. Em 586, Deus destrói. Tem coisas que a gente pensa, olha para cá, bota aqui, Caio. Tem coisas que a gente pensa que é uma maldição para a nossa vida. Mas isso aqui, que eu vou colocar bem aqui para vocês, eu vou usar até esse outro pincel. Olha isso aqui, ó, isso aqui. Como é o nome disso aqui? Cativeiro. Pronto. Esse cativeiro, quantos anos ele passaram no cativeiro? 70 anos debaixo de taca, pois foi o instrumento que Deus fez para nunca mais Israel fazer a idolatria. Nunca mais Israel quis saber de Baal, porque Baal não valeu nada. Eles foram para o cativeiro e Baal não livrou. Astarote não valeu nada. Moloque não valeu nada. O poste ídolo não valeu. Quando eles saíram 70 anos de taca, mas foi o remédio de Deus.
Hoje Israel é monoteísta. Às vezes a gente diz assim: meu Deus, por que vê esse cativeiro? Deixa lá o cativeiro. Tem pregador que só vive dizendo: hoje ele muda o teu cativeiro. Tem gente que Deus tem que mandar para ele o quê? E vai ter o período em que Deus vai tratar com ele durante esse cativeiro. Nunca mais adoraram Rainha do Céu, Astarote, nunca mais adoraram Moloque, nunca mais adoraram Baal, nunca mais adoraram poste ídolo. Então, a idolatria, Deus sarou de Israel pelo cativeiro. Então, por isso que a verdade prática, ela diz aí, a adoração ao ídolo implica priorizar aquilo que está no lugar de Deus. Então, Israel foi sarado de tudo isso aqui, mas só foi sarado com, olha, os profetas não conseguiram, eles falaram, os homens de Deus não conseguiram, o Josué falou, não adorem, e nós vamos mostrar 2 textos que irão revelar isso, ok? Vamos começar com a primeira leitura, 1 a 16, vai lá. Gênesis 31, 1 a 16. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e tudo o que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: vejo o que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Pode ir, até o 16, não foi? Pronto. Até o 16, né? Muito bem. A primeira coisa que nós podemos observar, o pastor colocou aqui, você tem um ambiente familiar, que Jacó está na casa de Arameu Balaão, não é isso? De Labão, que era irmão de quem? Era irmão de Rebeca, não é isso? Que na verdade, ele, sendo irmão, ela pediu que ele fosse para lá. E quando Jacó chega lá, Jacó chegou só com o cajadinho dele. Ele não tinha riqueza, ele não tinha nada, e Jacó era um homem muito trabalhador. E Jacó, ele foi trabalhar pelas filhas do velho. Nós vamos já falar isso, de Labão. Só que quando Jacó começou a trabalhar, eles foram trabalhando porque ele não passou 20 dias. Ele passou lá quanto tempo? 20 anos. Olhe para cá. Não foram 20 dias. A gente quando pensa, Jacó segurou o anjo, Jacó foi abençoado. Foram 20 anos de trabalho pesado. De muita luta. E ele fez aquele voto lá atrás no capítulo 28. Se tu fores comigo e não me deixares, e me der roupa para vestir, calçado para eu calçar, e fizer eu voltar à terra dos meus pais, eu te darei o dízimo. Aí o Jacó, ele vai para a casa de Labão, e lá ele vai trabalhar, não é isso? Só que é o seguinte, eu coloquei aqui, em primeiro lugar, a causa do retorno. Depois de 20 anos,
Jacó, que lutou, que trabalhou, ele foi vendo o comportamento de Labão, dos seus filhos. Enquanto era pobrezinho, enquanto não tinha nada, enquanto era um pobre de marvé, e sem expressão, ninguém olhava para ele, para Jacó. Só que riqueza, às vezes, quando Deus quer me fazer rico, a riqueza vem pelo trabalho. Olha para cá, está filmando direito? Bota para cá. Deus não faz dinheiro cair no céu, Deus não faz dinheiro cair na tua conta, Deus não faz dinheiro cair lá na tua rede. Riqueza vem com o trabalho. Então, riqueza vem com o trabalho. Jacó se deu ao trabalho pesado. Nós vamos já mostrar isso aqui. Trabalho pesado. Aí o Jacó, Deus começou a abençoar. Mesmo ele trabalhando empregado, ele começou a prosperar, ele começou a avançar, não foi assim? Quando Labão ia vendo que o rapaz prosperava, ele todo ano mudava o salário. Quantas vezes ele mudou o salário? 10 vezes. Então Jacó, ele vai analisar que o rosto de Labão, o rosto dos filhos de Labão não eram mais. Pronto. Então, qual é a primeira lição aqui, pastor? Existem momentos que o ambiente não se torna mais favorável para nós. Entenderam agora? Querido irmão, olha para cá. Você tem que entender que, às vezes, não é que você é antipático. Não é que você não tem alguma coisa. É porque, às vezes, vai chegar o tempo que Deus vai te levantar e os olhos de muitos não vão aceitar o que Deus faz através de ti. Aquele teu amigo que andava contigo já não é mais favorável. Aquela tua amiga que era de oração contigo, quando ela vê te prosperar, ela não vai mais ser favorável. A Bíblia diz que porque tudo que Jacó botava a mão prosperava, tudo que ele cuidava crescia, era que nem José. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Está lá no capítulo 39 de Gênesis. Botava um jumento, aí engordava. Dava ó, José, eu quero que tu cuide de cavalo aqui. Aí ele dava o cavalo, quando ele olhava, disse, rapaz, quem lavou esse cavalo? Quem ajeitou esse cavalo? Tá bonito, tá gordo, é José. Então o Potifar disse, eu vou botar ele agora na minha casa. E tudo que entregou na mão dele, fazer o quê? Tem irmão que diz que é crente, que tem a bênção, que tem não sei o quê. Tudo que a gente bota na mão dele, cai. É um comércio, ele quebra. É um emprego, ele perde. É um trabalho, ele é todo enrolado, velho. Jacó não. Tudo que vinha para as mãos de Jacó, fazia o quê? Prosperava. E o pai começou a olhar e disse, rapaz, eu cuido desse negócio, não dá certo. Esse Jacó, na hora que a gente bota na mão dele, o pinto engorda, o leitão engorda, a vaca engorda, não era assim? Aí ele cresceu, e a Bíblia diz no verso 1, o rosto de Labão e dos seus filhos não eram mais. E o que acontece quando o ambiente não nos torna favoráveis? Duas coisas. Primeiro, comentários e rostos o quê? Pronto. A primeira coisa, leia aí o verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão. Olha aí, ouviam. Quem era que ouvia? Jacó. Eu pergunto aqui a vocês, será que quando você cresce, seja um empresário, seja uma empresária, seja um advogado, seja um professor, seja um escritor, seja um pregador, tem comentário dele? Tem comentário bom e tem comentário o quê? Ruim. Negativo. É assim ou não é? Então deixa eu te dizer uma... Tu está filmando direito? Bota para cá. Eu vou te dizer uma coisa. Você tem que entender que tem hora que o ambiente não nos é mais favorável. Porque tem irmão que fica, meu Deus, eu não tenho culpa de Deus me abençoar, e ninguém aqui me ama, eu não sei o quê. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha para mim, tu tens que entender que quando Deus tem um mistério contigo, um mistério na tua vida, um mistério na tua casa, um mistério no teu chamado, você é quem tem que saber quem é você. E você tem que saber que você é um escolhido por Deus e você não vai bater fofo. Jacó, ele disse assim, olha... Eu estou vendo, olha aqui, eu coloquei, ó, aqui, olha assim, ó, divirei, essa palavra aqui é davá, a raiz é davá, é coisa, é comentário, é história, são palavras. O Jacó, ele começou a entender que dentro da família de Labão, os comentários eram o quê? Fala aí, olha aí, vamos lá. Pastor, interessante que Jacó, ele teve essa percepção.
Isso é parte da pessoa. É tipo um pastor está numa igreja, não está mais dando certo, ele diz, eu vou esperar Deus falar comigo. E ele tem que buscar Deus sim, porque o ambiente já não é agradável. Mas meu pai, irmão, olha, todo mundo sabe, o homem sabe quando a namorada não quer ele. O homem está sabendo quando a mulher não quer mais ele. O trabalhador na empresa, ele pode ser um bom funcionário, ele sabe quando o patrão não está mais. E o pastor, bota pra cá, tu tá filmando. O pastor da igreja, ele sabe quando, porque é o seguinte, um crente não gostar de mim é uma coisa, 2 crentes não gostar de mim é uma coisa, 10 crentes não gostar de mim é uma coisa, 200 não gostar de mim, arruma tua mala. Vai-te embora. Cai fora. Não, eu vou orar, Deus vai matar tudo. Mata nada. Mata não. É porque você já tem 200 contra ti, pega a tua mala e vai embora. É assim? Você sabe quando o ambiente tá pra gente, sabe ou não sabe? É como o pregador quando ele vai pregar, olha para cá. Quando você pega o microfone que você começa a pregar, e aí você começa a explicar a Bíblia, você vê quando o auditório está favorável, não é assim? Você vê quando ele está respondendo. Quando os irmãos começam a sair, começam a ir lá no banheiro, faz o seguinte, prega só 10 minutos. É assim, prega só 10 minutos, porque não adianta. Aí tem irmão que fica dormindo, outros ficam com o menino velho mexendo, outro olhando para o celular. Agora, quando todos estão sedentos, você tem que saber quando é que o ambiente está. O Jacó olhou e disse, olha, o rosto do velho não é mais o mesmo. Nem todo mundo vai se alegrar com o que Deus faz na tua vida. Nem todo mundo vai se alegrar com a tua conquista. Quando você lê em Romanos 12, pode ler lá, alegrai com os que se alegram. Alegrar com quem se alegra é difícil, não é assim? É difícil porque você vê Deus levantar a pessoa do pó, aí você diz, meu Deus, eu tenho mais inteligência do que ele, eu canto mais do que ela, eu prego mais do que ele, eu me formei, eu sou doutor. Essa semana eu estava aqui em casa, aí eu liguei para um amigo meu, não vou citar o nome dele, que respeito à pessoa dele. Eu liguei para ele, aí eu disse, meu pastor, e ele é doutor, formado no Dallas. Eu liguei para ele, eu soube que o senhor está doente. Aí ele disse, pastor Zé, mas eu estou confiando em Deus. Ô pastor, todos os dias aqui eu assisto seus vídeos. Eu fiquei feliz daquele jeito, é porque uma pessoa de um nível dele, é assim, ele estudou com as maiores autoridades dos Estados Unidos, fazer isso é só Deus, não é assim? Agora, tem um que não tem nada, tem deles aí que não sabe nem sequer citar um versículo da Bíblia, mas ele já é contra você. Na hora que você está pregando, ele está botando defeito. É assim ou não é? E você vê, olha, eu conheço quem é favorável comigo. Quando eu chego numa reunião, que eu vou sorrindo, eu vejo logo uns que ficando, tipo assim, lá vem um nego, não é assim? Lá vem esse nego, eu conheço tudinho. Agora é o seguinte, olha para cá, tu está filmando, bota bem aqui. Quando você sabe que Deus é contigo, que Deus te chamou, ainda que o ambiente não seja favorável, mas tu não desiste por causa do ambiente. Agora tem uma coisa, se o ambiente não é bom contigo, qual é o remédio? Mude de ambiente. Ah, pronto, eu tô aqui, aí esses dois aqui, eu tô bem aqui. Os dois são fuxiqueirinhos, velho, né? É só falando de mim, eu tô notando. Aí eu fico, meus irmãos, me ajude, eu quero é seu amor. Vá-te embora, rapaz. Deixa eles para lá, nunca vão mudar porque eles não estão torcendo pelo teu. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar só ouvindo comentário, vendo o rosto triste. Olha, o Spurgeon, Charles Spurgeon, quando ele começou a pregar, que hoje a gente elogia, mas na época ele era muito ouvido, mas teve um período que foi tanta crítica, que ele disse assim, eu vou deixar de pregar. Ele ficou tão desanimado, eram os críticos, a igreja tirou ele, vocês sabem que a igreja expulsou o Spurgeon. Aí o Spurgeon fez o seguinte, ele estava triste, ele estava sem querer comer, aí pronto, sabe o que foi que a esposa dele fez? A esposa dele fez um cartaz com um versículo da Bíblia, e colocou um cartaz próximo à cama, e aquele versículo para ele não dar ouvido às críticas, até que incrementou nele, ele se levantou de novo e foi pregar. Ou seja, quando você sabe que o ambiente não te é favorável, você vai notar gente com a cara ruim, você vai notar que eles te excluem, você vai notar que eles não te convidam para os eventos, é ou não é? Eles botam os mais ruins na tua frente, só para tu não entrar.
Você vê que eles não te dão as horas. Você vê que o camarada que dirige só fala no nome do outro. E tu tá bem aqui, ele não liga. Agora olha para cá, chama aqui, chama aqui. Verdade de Deus para o Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem te faz é o Senhor. Quem te faz sobressair é Deus. Quem te eleva é Deus. Não se importe com o ambiente. Mateus 10, 23. Corre! Vamos lá. Pronto, eita. Jacó sabia. Eu tenho que correr, que são 2 textos. E aí a exegese pesa. 10, 23. Vai. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade... Quando vos perseguirem aonde? Nesta cidade... Faça o quê? Fugir para outra. Vai embora. Porque em verdade vos digo que... Tá bom, só até aí. Só até vai aí. embora. Quando os irmãos chamaram e disseram, Jefité, nós não te queremos. Sabe por que eles não queriam Jefité? Não é só porque ele fosse filho de uma prostituta. Não era só por causa disso, não. É porque eles sabiam do talento do rapaz. Eles sabiam que ele era mais afoito e que se eles deixassem lá no ambiente, ele ia dominar o ambiente. E expulsaram ele foi para outro lugar, não foi? Quando chegou lá, se tornou chefe ou não se tornou? Olha para cá, tu és chefe quando Deus está contigo. Se te expulsarem do lugar, tu és chefe aonde você chegar. A Bíblia diz em Gênesis 39, José desceu ao Egito, estava Deus com ele. José desceu à casa de Potifar, estava Deus com ele. Desceu à prisão, estava Deus com ele. Revelou o sonho do homem, estava Deus com ele. Faraó mandou chamar. E ele disse, o Espírito dos deuses está em ti. Mas tem hora que o ambiente não vai ficar o quê? Favorável, porque tu está crescendo, está desenvolvendo, não é assim? Às vezes a pessoa é um teu companheiro, vocês dois são trabalhadores na mesma empresa, aí o chefe da empresa vê que o outro tem mais talento, tem habilidade, eu disse, rapaz, eu vou te promover. Aí no outro dia você vê um rapaz que era teu amigo com uma cara ruim para ti. Hein? Fala aí. É o quê? É imediato. É imediato. É imediato. Porque, não é assim? Aí ele, pronto, aí ele já não anda contigo. Às vezes porque você recebeu uma promoção, ele não quer mais saber de ti. Anda falando mal de ti, não é assim? Anda falando mal do gerente, anda falando mal da empresa. A empresa não me vê. Não, às vezes tu foi chamado mesmo só para ser aquele funcionário. Tu não está ganhando teu dinheiro, não é assim? Tu não está ganhando teu dinheiro? Quando Jesus começa pelos últimos na parábola, aí ele disse, eu faço o que eu quiser. Não é assim? É quando a pessoa está numa situação difícil lá, aquela dificuldade toda, o cara é um miserável, todo mundo está com pena dele. Quando começa a crescer, não sei. Quando começa a crescer aí... Causa revolta. Causa uma revolta. Agora preste bem atenção. Jacó deixou de trabalhar porque o rosto estava diferente? Jacó deixou de viver a vida? Não, ele não deixou de viver a vida. Tem irmão que adoece. Jacó, ele fala o seguinte, não quero mais não, pronto. Ele começou e tinha comentários, tá aí ou não estava? Lê aí. E as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai. Pronto, ele está rico porque ele é um ladrão, está roubando do papai. Papai, o senhor não está vendo? E aí tem aí os comentários. E o rosto deles não eram mais, mas Jacó ia para o trabalhozinho dele direitinho. E aí seguia a vida dele. Deixa eu dizer a segunda coisa que vocês podem observar. Olha aqui, quando a cobiça nos domina. Quando você vai lá para Êxodo, me parece que é o 20, verso 18, quando você observa esse texto, o maior problema, irmãos, é que a inveja, ela gera cobiça. E quando a inveja vem, irmão César, ela domina tanto o coração da pessoa, é o 17, que ela não vê mais bem em mim. A inveja quando entra, olha, tu está filmando direito, Caio, olha para cá, a inveja quando entra, ela cega os olhos, que ela não vê mais coisas boas em mim. A inveja e a cobiça, ela é tão perigosa, que o Labão e os irmãos não olharam para os 20 anos. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é pesado. Toda a prosperidade que Jacó levou para a casa deles, né? Pastor, o grande mal da inveja é isso aí. 20 anos trabalhando com o pai, trabalhando com os irmãos, fazendo o velho ganhar dinheiro. Isso é negócio sério. 20 anos não são 20 dias. Ele trabalhou 20 anos, mas a cobiça, olha o mal do dinheiro. Que o dinheiro aí agora vai funcionar como mamon. Mateus 6, 24. E mamon é o quê? É idólatra. Porque o dinheiro, ele cegou os olhos dos filhos de Labão e cegou os olhos de quem? Eles não viam mais a pessoa de Jacó. Ele não via nem as próprias filhas, que eram esposa de quem? Então, o grande mal, queridos irmãos, que nós podemos observar aqui é a cobiça. Ela destrói.
ela destrói. Então, você vê que o Labão não olhou para 20 anos de história de Jacó. Ele não olhou para 20 anos de trabalho de Jacó. Isso é muito sério. Vamos ver aí Tiago 4 primeiro, vai lá, rapidinho. Tiago 4 primeiro. Esse aí é o mal de quando, eu estou bem aqui agora, o mal de quando valorizamos as coisas materiais, vai. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde é que vem guerra? De onde é que vem peleja? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Sim, vai. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Está tendo guerra entre nós, crentes, pastores, líderes? Sim ou não? Está tendo guerra entre um crente e outro? Sim ou não? Está tendo guerra entre as pessoas de empresa? Está tendo guerra entre literários? E por que está tendo guerra? O que Tiago diz? Por que está tendo guerra? Por causa desse bichinho aqui. Como é o nome dele? A cobiça. A cobiça, ela te leva a valorizar o dinheiro, a valorizar o carro, a valorizar a casa, a valorizar um boi, a valorizar as coisas em detrimento da família. Tem homem aí que valoriza mais o carro dele do que a mulher. Tem obreiros que valorizam mais a construção do templo do que os crentes. É assim ou não é? Tem obreiros que valorizam o ministério mais do que a família. E aí vem o perigo, porque a cobiça dominou, o Labão não viu os 20 anos de Jacó e não olhou mais para as filhas. Sabe como é que Labão olhava para Jacó? Como um investimento. Labão dizia, eu vou ganhar dinheiro em cima de quem? Era o burro velho de carga, era o trabalhador de Jacó, da família. Mas é o seguinte, olha para cá, mas é porque eu vou dizer para vocês, quando entra dinheiro, cega o coração do pai. É assim? Cega o coração. Tem filho aí matando o pai ou não tem? Tem mulher aí que projeta a morte do marido para ficar com herança? Dinheiro é dinheiro. Ou seja, quando a cobiça entra, você deixa de valorizar o ser humano para valorizar mais os objetos. E aí, o Labão disse, o rosto do pai de vocês, do irmão de vocês, é totalmente como? Diferente. E aí, observe bem uma coisa, queridos irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Por que é sério? Porque você pode observar que as coisas não eram mais como Jacó pensava. Só que Jacó era muito inteligente. Jacó não era só trabalhador. Tem pessoas que são trabalhadoras e são burras. É assim? Jacó era inteligente. Tem irmão que está vendo que o povo não está gostando dele ali, ele fica com a cara limpa lá. Não é assim? Se eu chego no local, se eu vejo que a pessoa não me quer, né? Não me quer, eu disse amém, meu irmão, está certo, pode, Senhor. Eu não vou, olha, você não me recebeu, Deus vai te matar, desgraçado. A mão de Deus, não. Obrigado, meu querido. Eu me retiro. Quem tem, olha para cá, quem é saudável, quem é decidido, quem é definido, não perde tempo com os ambientes maléficos. É assim ou não é? Se você sabe que aquela igreja é de fofoca, é só de, pastor, me dê minha carta de recomendação, eu quero lhe agradecer. Não seja falso. Não vá para a internet falar mal da igreja. É assim ou não é? Pega a tua cartinha de recomendação, meu pastor, muito obrigado. E seja sério com o pastor. Por que o senhor está saindo? Pastor, eu estou saindo para ele. Eu estou saindo porque aqui tem muito fuxico, aqui tem muita fofoca. E o senhor não toma providência. E eu lhe respeito como cidadão, como homem, mas a sua liderança é fraca, é pife. Então me dê minha carta de recomendação. E vai embora. É pecado? Hein? É pecado? Pronto, está na empresa, o patrão não liga para ti, é só falando mal de ti, é só conversinha, aí você fica sofrendo. Eu estou com depressão, eu estou doente, eu não durmo à noite. Vá viver a tua vida, nem que você ganhe só um salário. Peça a tua demissão. Estou pregando a Bíblia, se tu quiser vai, se tu não quiser fica para lá. Ouvindo as esposas. Agora Jacó depois, olha a inteligência. Ele viu que o pai não era mais o mesmo, viu que os irmãos, e andava falando mal de Jacó. Ele tomou os bens do papai, ele é assim, ele é irmão de todos os homens. Olha para cá, Jacó não roubou ninguém, Jacó não praticou nada de ruim, Jacó era bom, Jacó era trabalhador. Mas a família falava mal dele? Vão falar mal de mim? Vão falar mal de tu? Vão falar de todo jeito. Na hora que tu crescer, eles vão inventar qualquer coisinha contra ti. É ou não é? Então pronto, muito cuidado com isso. Aí, observem bem,
Quando foi numa manhã, ele disse assim, olha aqui, ele disse assim, Raquel, Leia, chamada também de Lia, eu quero uma conversa com vocês. E foi para o campo, não tinha gabinete? Não é assim? Aí chamou todas as duas, vem cá vocês. É o seguinte, o rosto do pai de vocês não é o mesmo. O rosto do irmão de vocês, de vocês não é o mesmo. Eles maltratam, é só falando mal de mim, falando pelas costas. O pai de vocês, ele não me trata bem. Eu venho trabalhando, vocês me conhecem, e eu sou sincero. E elas olharam para ele. É assim que um cabra macho faz. Jacó ouvia Deus, porque Deus tinha dito para ele, vai para a tua terra, volta para a tua. Deus já tinha falado para ele. Precisava ele falar com as mulheres? E por que ele foi falar com elas? Fala aí tu que é casado. Para valorizar não é soberania, para valorizar a dominação também da mulher dentro da família. Olha, tá vendo? A igualdade nas decisões. Mas ele não é macho? Ele não é o chefe da casa? É o chefe da casa, mas... Ele não precisava dar satisfação para ela. Ele não é autoridade? É. Deus não já tinha falado com ele? Já. E por que ele vai falar com a mulher? Porque além da autoridade na família, Eita, da divisão da autoridade na família, ainda envolvia também o conflito familiar, né? Que envolvia os pais, o pai de Raquel e de Lia, envolvia a família dela. Então, para não gerar um conflito maior, ele tinha que explicar e perguntar qual a opinião delas, para poder gerenciar e administrar o conflito. Mas ele poderia dizer, calem a boca de vocês, eu vou embora. Já acaba porque ele vai embora, cala a boca. Cala a boca, quem decide sou eu sou o chefe, eu sou o patriarca, e vocês me obedecem. Pai de vocês não presta, é bandido. Né? Aí pronto, ele vai partilhar. Ou seja, olha para cá a inteligência. Ei, irmão, tu que diz que não conversa nada com a mulher, que compra carro não fala para ela, que troca de casa não fala para ela. Tem marido aí que vende a casa, a mulher não sabe nem onde é que vai morar. Chega uma pessoa lá e diz assim, saia da casa que eu comprei a casa. Não, meu marido não me disse. É um homem que não ama a esposa. Jacó, Deus falou com ele, mas ele vai falar com quem? Com as esposas. E quando chega lá, ele diz, minhas filhas. Aí contou as histórias todinho para ela. Elas concordaram com ele? E não era o pai dela? Mas, elas comprovaram, não foi assim? Meu Jacó, tudo que você está dizendo é verdade. Olhe para cá, lê aí 1 Pedro, rapidinho, 3,7. Corre aí, vamos lá. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. 3,7, 1 3,7, Pedro. isso. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando Isso. honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Dando o quê para a mulher? Dando honra. Dando carro para ela, é? É dando um carro? Não, O honra. que é para dar para ela? Dando honra. É dando tapa nela, é? Não. É dando grito? Não. É dando o quê? Honra. Vocês sabem o que essa palavra Pedro diz, dando honra? Assim como ela se sujeita a mim, eu também me sujeito? É Bíblia! Vocês entenderam assim? Aí tem homem que ele é o seguinte, ele pega a esposa, ele faz sexo com ela, ele bota tudo, eu te quero desse jeito, eu te quero assim. Às vezes até a bichinha faz, né, rapaz? A bichinha faz. Olha, compra esse baby doll aqui, aí ela compra. Eu te quero nessa posição, ela fica. Aí tu não tem coragem, quando tu vai comprar um gato, tu não tem coragem de perguntar, minha filha, tu está de acordo eu comprei esse gato? Meu Deus do céu. É sério ou não é? E aí, dando honra. Vocês sabiam que o caso de Salomão com a Sulamita lá, quando ela diz assim, olha, ela lá no capítulo 2, o meu estandarte o teu estandarte é o amor, ou seja, bota essa bandeira em mim, eu não quero tu com muitas. Diz agora que que eu sou tua, a única. É assim? Então você tem que honrar. Preste bem atenção que Jacó aqui, ele valorizou as esposas. Ele ouviu Deus, mas ele ouviu quem? As esposas. E aí vocês podem observar uma coisa, é muito interessante aqui. Qual foi a causa do sucesso de Jacó? Vamos analisar o seguinte, quando Jacó chegou lá, ele só queria trabalhar pelas filhas. Ele se apaixonou pela Raquel e disse assim, eu quero só Raquel e aí eu vou embora. Mas ele enganou, ele trabalhou mais 7, que fez 14. Quando terminou, que ele trabalhou 7, ele disse, eu quero voltar para a minha terra. Jacó não tinha desejo nem de ganância.
Preste-me atenção, não confunda sucesso lá fora com sucesso espiritual. Sucesso material, sucesso humano, não confunda com as coisas espirituais. Me mostre um apóstolo que morreu com fama. Me mostre um apóstolo que morreu rico. Me mostre um apóstolo que morreu cheio de posses. Então, não confunda sucesso lá fora com sucesso. Aqui Jacó teve sucesso material, teve ou não teve? Mas ele não era pastor, ele não era sacerdote, ele era simplesmente um homem que tinha a promessa da vinda do Messias, que ia sair dessa família. Agora, o sucesso dele veio com o trabalho. Vamos ver aí, corre aí rapidinho, vamos lá para Gênesis, no 31, vamos analisar isso aí. Eita, coisa boa, eu vou correr aqui, irmão. Aqui tem um bocado de coisa hoje, que o autor botou 2 textos. 31, como é que diz o verso... olha o verso 38, vai. 38. Estes 20 anos eu estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Sim. E não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe nenhum despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Isso. Pode ir. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. Isso. 14 te servi por 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário mudou já 10 vezes. Sim. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, Sim. por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Como foi que ele cresceu? Bem no final, aí tu já sabe explicar. Por que ele cresceu? Pelo trabalho das mãos dele. Jacó ficava na casa de Labão. Deus eterno, eu tenho promessa. Tu és o Deus soberano e eu tenho uma promessa que tu vais me abençoar. Eu tenho a bênção de Abraão. Foi o que ele fazia. Pegava a foice, ia trabalhar. Deixa de ter preguiça, crente. Tem uns aí que é só com negócio que tem promessa, e andando de casa em casa. Vá trabalhar. Quando ele chegar aí na tua casa profetizando, dê uma foice para ele. Ou então dê um gadanho. Olha, meu filho, tem aquele mato bem aqui, perto de casa, não é assim? Pronto, dia desse um rapaz chegou lá em casa. Pastor, eu queria uma ajuda. Eu disse, pois não, qual é a ajuda? Ele disse, não, eu passei aqui e vi esse mato na sua casa, na porta da casa. E aí eu disse, pois pronto, pode tirar. Aí ele tirou, não foi assim? E eu empurrei o dinheirinho nele. Pronto, eu disse, pastor, muito obrigado. É assim, aí é promessa de Deus. A riqueza, ela vem com o trabalho. Aí ele diz, o Deus, meu pai, ele abençoou o trabalho das minhas. Eita! Quem tem promessa de Deus, quem tem aliança, quem tem compromisso com Deus, Deus prospera o que ele coloca nas tuas mãos. Pode ser, às vezes você vende um bolo, mas as mãos são abençoadas. E aí todo mundo na cidade vai procurar o bolinho, vai procurar o bolo da irmã Maria, é o melhor da cidade. É assim, às vezes conserta bicicleta, começou só com as 2 pecinhas, mas as mãos são abençoadas, trabalha e Deus é contigo, aí a peçazinha lá da bicicleta cresce. Às vezes é trabalhando com fruta, vende fruta, mas aí tem um jeitinho abençoado, trata os clientes, é trabalhador, acorda cedo, aí a frutaria faz o quê? Cresce. Jacó cresceu pelo trabalho das mãos dele. Olha para cá, a causa do sucesso dele quem era? Era Deus. Quando Deus tem um sucesso para a tua vida, um sucesso espiritual, comunhão com Ele, preste bem atenção, o Labão pode mudar o teu salário 10 vezes, a cara do Labão pode mudar, os filhos de Labão podem ficar com a cara ruim, todo o sistema pode ser contra você, toda a estrutura pode bater em você, todo mundo pode falar em você, todo mundo pode te jogar no poço, todo mundo pode ter inveja de você, todo mundo pode inventar calúnia com você, mas quando Deus é contigo, nada e nem ninguém apaga o que Deus tem para a tua vida. O velho mudou o salário dele quanto? 10 vezes. E observem bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que o pastor leu. Sabe quem foi que orientou para Jacó ganhar dinheiro? Deus. Foi Deus. Lê aí o verso 40, vai lá. Olha o 40, vai. Estava eu de sorte, 40 do 31? 31. Estava eu de sorte
porque de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e meu sono foi-se dos meus olhos. Isso, vai. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Não, é o 12, pastor. 12. É o 9. É o 9, vai. 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai. Assim Deus tirou o gado do vosso pai. E me deu a mim. E me deu a mim. Vai. E sucedeu que ao tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus em sonhos. É bem aqui. Disse quem? O anjo de Deus em sonhos. Vai. Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Então, bem, tá bom, tá bom. Quando Jacó botava aquela varinha, quando ele botava aquela coisa, quem foi que orientou ele? O anjo do Senhor, que é o próprio Deus. Olhem para cá. Quem orientou Jacó foi Deus. O sucesso de Jacó em tudo não era superstição, não era coisa da cabeça dele. Deus revelou em sonho para ele: faz desse jeito aqui que eu vou te abençoar. Quando ele faz a proposta para Labão, aí Labão diz, não, os salpicados são meus. Aí só dava listado, não era assim? Não, aí o Labão ficava com inveja. Os listados são, aí só dava... Porque quem tem Deus na vida, olha para cá, bota para cá, podem montar esquema contra você, pode montar cilada contra você, pode montar falsos comentários contra você, pode falar mal de você, pode tentar sujar teu nome na internet, mas cuida da tua vida, porque de Deus Ele vai cuidar da tua vida e Ele te levanta. É Deus quem levanta. Eita, glória a Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem cuida. Aí vamos lá. Agora, vamos lá do 17, pastor. Agora preste bem atenção. Jacó vivia com um homem que era o quê? Era um homem sem? E sem o que mais? Labão tinha ética? Não. Ele mudou o salário dele quantas vezes? Ele viu que o rapaz trabalhava bem. Ele ligava para o rapaz? Fale aí. Isso aí pode ter sido mais, que 10 na numerologia hebraica é o máximo. Olha aí, tá vendo? O número 10 é o completo, como Isso, 7. é. Isso aí, ele mudou meu salário, todo dia tu mudava meu salário. Todo dia era uma história diferente. Todo dia era uma história. Não, ele vê que o rapaz era abençoado, olha para cá. Porque tem gente que vê que a gente é abençoado e tem Deus na vida, ele está com inveja, né? Aí você pensa que ele gosta de você. Olha, é o seguinte, eu estava pensando, por que a gente não faz assim? Aí muda. Aí quando dá no outro dia, ele pensa que vai dar errado, aí Deus faz virar a bênção. É assim ou não é? Aí ele diz de novo, não, vamos tentar assim. Pronto, vamos como é? Boicotar, né? Como é? Vamos boicotar você bem aqui, aí Deus abre uma coisa maior para ti. Aí vão tapar até o poço bem aqui, está lá em Gênesis 26. Tapou um poço aqui, ele abre um riacho ali para ti. É assim? Aí jogaram teu nome bem aqui, ele faz teu nome brilhar em outro. Agora tu tem, bota para cá, tu tem que ser crente, deixar de ser safado, que Deus não abençoa não. Porque tem irmão que diz, estão falando mal de mim, eu não estou ligando, mas estão falando que tu não presta. Tu já casou 6 vezes. É assim ou não é? Tu já casou 6 vezes, tu já casou 10 vezes. E tudo tu tem uma historinha. Não, foi a mulher que me traiu. Não, é porque não sei o quê. Não, tu tem pronto. O Isaac, ele tinha uma mulher só. Era assim ou não era? Aí Deus abençoou. Não vá, que tem uns aí que andam todo errado e querendo falar mal da igreja. Tem um bocado aí falando mal de igreja, falando mal de pastor. Faça uma análise da vida dele. Ele não cresce, já largou a mulher 10 vezes. Bebe cachaça. Procure ver a vida dele. Tem um bocado aí na internet que é só falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de crente. Eu falo aqui da Bíblia. Eu estou falando que se você quiser que Deus te abençoe, ande sincero. Jacó era sincero. Ele não trapaceou, ele enganou Labão? Não. E nós vamos ver isso aí agora, vamos lá. Então, ele vai morar com um homem que não tem o quê? Ética e não tem o que mais? Respeito. Era falso, mentiroso, enganador, trapaceiro. Mas isso impediu Jacó de ser abençoado? Você que anda dizendo, bota para cá, você que anda dizendo, eu não cresço aqui porque o cara não tem ética, eu não cresço aqui porque ele não tem respeito, olha para cá, se Deus realmente é contigo, esse cara que não tem ética, esse cara que não tem respeito, tudo que ele fizer contra ti vai virar contra ele mesmo. Olha o que diz a Bíblia, Deus, eita, aleluia, Deus tomou o gado. Deus é justiça! Vê aí
2009. Eu acho lindo isso. No meio de uma família que era idolatra, que era uma família enrolada, que o pai era sem ética, sem respeito, falando mal de Jacó. Olha o que Jacó diz. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Deus fez o quê? Lê de novo. Tirou o gado do vosso pai, Tomou o gado do pai. E me deu a mim. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O gado de Labão, ele tomou todinho, ele ficou sem nada? Não? E como foi que ele disse que ele tomou o gado do pai de vocês? Prosperando o salário de Jacó. A parte é injustiça, que Labão roubou de Jacó, Deus tomou e devolveu a Jacó. Porque pelo trabalho, pela sinceridade, aí pronto, o Labão tinha uma cabra velha que paria, aí Deus não deixou mais ela parir. Ela ficou uma cabra velha, aí pronto. Aí, não era assim? Por isso que ele dizia, só está dando salpicado. Jacó, agora não é mais o salpicado, é o listado, vou ficar com o salpicado. Quando ele dizia, Deus só prosperava o quê? Pronto. Deus não vai, por exemplo, tu tem uma empresa, tu é faladorzinho, bota para cá, tá filmando direito. Se tu é faladorzinho, se tu é críticozinho, Deus não vai tirar nada teu não, no sentido de cuidar. Só que o que tu tem nas tuas mãos, não prospera. Pronto. Tem irmão aí que eu chego, um dia eu cheguei na casa do irmão que gostava de estar falando dos outros. Porque olha para cá, isso não é maldição não, é a lei da é a lei da semeadura. Tu que é fuxiqueiro, olha para cá. Se o teu comércio, a tua barbearia é só de fuxico, amanhã ninguém vai para lá. Parece que desligou. Punindo alguém é natural não. Isso. É natural. É natural. É a lei da semeadura. Gálatas 6:7. Aquilo que eu semeio, pronto, aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Não precisa, tem pastor que fica, eis que eu te amaldiçoo. Precisa não, filho. É só tu ser sincero, porque quem é invejoso vai colher inveja. Quem é falso vai colher. Quem anda plantando mal, falando mal de você, vai colher o quê? Quem anda montando estratégia e armadilha contra ti, vai colher o quê? Armadilha. Quem faz uma cova, nela cairá. Quem faz um buraco, a própria cobra o morderá. Então não fica, tem irmão que fica respondendo na internet, eu vou calar a boca, deixa ele com Deus, que Deus na hora certa faz justiça. Deus tomou o gado do pai de vocês e me deu. Eita glória. Irmão, já passei cada coisa que se eu fosse falar aqui, e eu nunca respondi, e depois Deus me deu vitória. Já cheguei em lugar que eu vejo que estão sentados ali, o bichão, que é do mesmo nível nosso. Aí eu chego, não dá as horas. Já cheguei em evento que a pessoa está me vendo ali, aí faz de conta que eu não estou. Aí eu chego, e eu ainda sou assim, que eu sou crente, né? Aí eu vou lá, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, com a cara limpa, porque eu quero ir para o céu, não é assim? Quem quer ir para o céu tem que ter cara lambida. Não é assim? Porque se tu for guardar mágoa, rancor, aí pronto, tem deles que nem, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, pronto, Pai do Senhor, aí pronto, aí eu faço o seguinte, agora eu vou morrer, eu tenho que saber quando é que o ambiente não é favorável. Aí eu saio de lá e disse, não, vou deixar, isso aí é o interesse dele, é a cobiça deles. Eu vou comer um sorvete, não é assim? Eu vou comer um picolé. Quando dá fé, os que estavam ali naquela mesa redonda, tudo então caindo, porque essa é a lei da semeadura. Tem deles hoje que não liga para você, mas tem deles aí que eu conheci que eram grandões, que hoje andam adulando para ter alguém que olhe para ele. Eita, rapaz. Vamos lá, rapidinho. 17 a 21. Isso, vai. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Sim. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, para a terra de Canaã. Isso. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Sim. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, passou o rio, e pôs-se o seu rosto para a montanha de Gileade. Pronto. Agora vamos lá, para eu encerrar aqui. Observem bem. Jacó, quando Labão foi tosquear, ele pegou tudo que era dele. Preste bem atenção. Quando Jacó vai lá, Jacó diz assim, tu entra na minha tenda, tu entra na tenda das minhas mulheres, e aí tu pensa que eu tenho... Bota tudinho aqui na frente tua, na frente do teu filho, na frente de todos que estão aí, e vê se eu roubei um cachorro teu. Tá aí ou não está? Vê se eu roubei uma vaca tua. Olha para cá. Homem de Deus só quer o que é
dele. Por exemplo, a igreja aqui, ela me dá o salário dela. Pronto, ela sabe quanto é que eu ganho. Todo crente aqui sabe quanto é que eu ganho. Eu não quero mais nada da igreja. Eu não quero, olha para cá, eu não quero combustível da igreja. Eu não quero que a igreja pague meu telefone. Eu não quero que a igreja pague pessoa para ir botar conta para mim. Eu não quero. Pronto, ali tem o motorista da igreja, filma a cara dele bem ali. Ele sabe disso. Quando a viagem é minha no carro da igreja, quem paga sou eu. Esse aqui que sabe, esse aqui sabe. Se eu viajo uma viagem minha, olha para mim, tu está filmando direito? Se você me vê lá no States, vou logo te dizer, se tu me vê lá no States, qual é o lugar famoso lá? Qual é? Manhattan, né? Manhattan, o que mais? Aí, se tu me vê em Londres, mas a minha mulher, a Derian e as minhas filhas, pode botar na dizendo, pastor Zé está lá pelo dinheiro dele, eu não estou pelo dinheiro da igreja. Vou logo te dizer aqui, tem uns faladorzinhos. Se tu me vê na praia, eu comendo camarão, que eu não gosto muito, mas pode ser. Pode ser que tu me veja comendo, ali é meu dinheiro. É meu dinheiro. Aqui a igreja, todo crente aqui sabe. Eu não quero, porque Deus amaldiçoa. Todo homem que quer usurpar a igreja, pronto, eu quero 100 salários da igreja. Não, eu quero 40 salários da igreja. Não, senhor. Não. Pronto. A igreja aqui, ela me paga bem. O que eu ganho é bem. Mas eu não ganho 20 salários, não. Eu logo dizer para vocês. É assim. E todo crente sabe, e o conselho fiscal sabe, eu não ganho isso. E é trabalhando de manhã, de tarde e de noite. É trabalhando, tem eles aí tudinho que sabe. Mas eu só quero o que é, porque o que é meu, que entra na minha casa, Deus abençoa. Quando você rouba o que é da igreja, o que é de Deus, Deus te mata e tu fica sem nada. Tu fica sem nada. Então eu só quero o que é. Jacó só quis o que era. Ele pegou algum gado de Labão, ele pegou alguma vaquinha. Não, isso aqui é gordo, eu vou levar para mim. Olha, tem muita gente que está com a vida amaldiçoada, porque ele pega o que é dele e o que é dos outros. Pronto. Segundo, aí a Raquel, eita Raquel. A Raquel se sentiu lesada, ela sentiu que o pai não deu herança, e estava tratando elas como objeto, ela e Lia. Ela achava que os deuses do lar era quem trazia o quê? Prosperidade. E ela se esqueceu que o próprio Jacó tinha dito, o Deus de meu pai tomou o gado do pai de vocês. Mas ela não tinha um nível de... agora eu vou falar com as mulheres. E minha santa, chama aí. Chama a irmã que quer ser ricona. Chama ela aí. Aquela que quer ser toda ricona, que quer ser importante. Chama ela ligeiro. Que vamos falar aqui com ela. Lá vai. Cadê aqui? Está aqui. Cadê Raquel, não é isso? Raquel. Pronto. Vamos lá. Vou dizer aqui para vocês. A Raquel, ela era uma boa mulher. E ela era uma mulher que Jacó era o quê? Apaixonado por ela. Mas preste bem atenção. Quem foi que no capítulo 31, no capítulo, vê se é o 30, é o 30. Quem foi que no capítulo 1 disse, me dá? Lê aí como é que diz, 30 primeiro. Sim. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse para Jacó, dá-me filhos, senão morro. Eita, meu Deus, tem hora que eu não quero falar para as mulheres, mas é porque é o jeito. A Raquel, preste bem atenção. Vocês estão vendo aqui, eu estou falando do lar. Observem bem que essa mulher aqui era a mulher amada, era a mulher que o Jacó era apaixonado por ela. Era a mulher, mas só que ela não tinha espiritualidade. Tem irmã que é toda bonitona, tem irmã que é chique, tem irmã que só anda com a bolsa da Carmen Steff, tem irmã que só anda, vai o que é mais? Hein? É só perfume, hein? E Dolce & Gabbana, né? Calvin Klein, diz, isso não é pecado não. Agora isso na mão de uma mulher velha, que tem espírito de Jezabel, que não é crente, isso aqui é um problema sério. Vaidade, né? Assim, tem irmã aí que ela só quer exibir o corpo dela, viu minha santa? Só quer exibir o corpo dela, só quer ser a tal. Ela não tem espírito de humildade, ela não tem piedade, ela não tem crença, ela não tem uma visão espiritual para o lar. Ela só quer dizer, meu filho está indo para o balé, né? É balé, só para dizer que o filho dela, quando ela está, tu está filmando, ela está cercada na roda das amigas, né, assim, aí ela, eu sei todinho, rapaz, como é, eu sei todinho. Hein? Cadê teu filho, aquele pequeno? Ele está para Londres. É assim, está em Londres. Aí ela liga, fulano, motorista, busca minha filha que está no balé. Aí a outra fica ouvindo, né? Aí pronto. E aí quando você passar, passa aqui, me pegue e me leve para a academia. Eita lá, velho.
A Raquel, ela não tinha espiritualidade. Ela não sabia ainda o que era o Deus de Jacó. O que ela faz? Ela rouba, olha para cá, está no plural. Ela rouba o que? Os terafins. Olha aqui. Ela rouba o que? Terafins. Olha aqui, ó. Idola patris no latim. Ela rouba os deuses que eram dos pais. Ela rouba os deuses idolátricos domésticos, porque ela diz assim: esse Deus aqui é o meu amuleto, é a minha sorte, esse Deus aqui é o que vai me enricar, vai trazer a minha herança de volta. E aí quando você vai para o 30, ela era uma mulher o quê? Eita! Mulher, olha para cá, mulher que não tem espiritualidade, ela é o quê? Invejosa, vaidosa, carnal, idólatra e autor, e me dá filho, senão eu vou morrer, eu me mato, eu vou me suicidar. Tem delas que fazem sabotagem sexual. Sabotagem. Se tu não me der hoje à noite, tu não ganha nada. É assim ou não é? Aí o maridinho velho fica: eita, Raquel. Aí ela pegou e ainda roubou os ídolos. Ela roubou por duas razões: acreditava que ia trazer a herança dela, e acreditava que eles tinham poderes. Ídolos do lar. Olha aqui, ídolos do lar. Aí observem bem. Então observem bem uma coisa. Aqui nós encerramos. Vamos ver uma mulher espiritual? Eu não vou ler não, mas depois tu lê. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Samuel que tinha uma rivalidade da parte de Ana e Penina. Quem era que não prestava lá? Era a Penina. E quem era, como era Ana? Ela sabendo que era humilhada, rechaçada, criticada, botada de lado, e ela sabia que o marido lhe amava. Ela fazia pouco de Penina, ela lançava coisinha com Penina. O que foi que ela foi fazer? Pronto. Aí ela teve inveja de Penina? A Bíblia diz que ela foi, até o sacerdote em pecado, a casa veio toda bagunçada, os filhos de Eli em pecado, quando ele amaldiçoou, que ele disse: tu está embriagada, mulher. Ela disse: eu não estou embriagada, eu estou com amargura de alma, eu estou sofrendo. Aí contou para ele. Aí ele diz: vai-te em paz, e o Senhor ouça a tua petição. E quando ela saiu de lá, o marido usou ela e ela ficou grávida. Vocês estão entendendo? Olha a diferença entre Raquel e Ana. Estão entendendo? Quem tem espiritualidade tem outro nível, ok? Agora nós vamos lá para encerrar. Juízes. Eita, essa aqui é pesado, mas eu tenho que falar. Vamos. 17, 1 a 5. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Mica, vai. O qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, e de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata, sim, e as deu aos ouríveis, o qual fez uma imagem de escultura e de fundição, e as colocou na casa de Mica. E este homem, Mica, tinha uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Sim. Aqui nós temos nesse nome dele, o autor da lição, ele fala sobre, aqui Mi-Ra-Yehu, não é isso? Mi-Ra-Yehu. Aqui você tem um pronome interrogativo. Mi, quem? Não é assim? Aí você tem aqui essa parte que é também um nome que está atrelado ao nome de Deus. Quem é semelhante a Deus? Um nome bonito, não é assim? Só que era só o nome, o Mica não prestava para nada, entendeu? Agora deixa eu dizer uma coisa, o que esse texto todinho quer falar para nós? Ei, desigrejado, quem não gosta de pastor, quem não gosta de igreja, aqui está o teu retrato. Chama aí o desigrejado, chama aí quem não gosta de igreja, quem é contra a instituição, aqui está o teu retrato, está o teu retrato. O primeiro modelo de culto em casa, fora do sistema sacerdotal, era na casa de quem? De Mica. Era na casa de quem? Vamos lá bem forte. Era na casa de quem? Do Mica. E o Mica, meus irmãos, ele não valia nada, porque o Mica era o quê?
Hoje tem gente que se congrega com pessoas que fazem culto nas casas, que ele não tem caráter, ele não tem santidade, ele é contra a igreja, eles falam mal dele de todo jeito, ele fala mal de igreja, fala mal de Bíblia, mas ele é o quê? É um ladrãozinho. A Bíblia diz claramente, irmão, aqui é uma casa, porque vocês sabem muito bem, vocês estão vendo agora? Aqui era no livro dos Juízes, e a anarquia estava estabelecida. Agora eu pergunto aqui a vocês, por que a anarquia estava estabelecida? Por causa da ausência dos reis, por causa do aumento da idolatria e o apego do povo também àquilo que não era sagrado. Não tinha liderança, é bagunça total. Então, se você diz que não tem que ter liderança, aqui está um retrato do que acontece quando não tem. A anarquia fica estabelecida ou não? Até ladrão vai dirigir culto, sim ou não? Até ladrão vai montar sacerdócio, sim ou não? Até ladrão vai consagrar. O que foi que Mica fez? Quem foi que consagrou o filho dele? O próprio Mica. Ele disse, eu não estou me importando com igreja, eu não estou me importando com sacerdócio, eu não estou me importando com lei de Moisés, eu não estou me importando com lei, com aspecto teocrático. Aqui é o seguinte, nós temos que adorar tudo. Aqui vale Baal, aqui vale Astarote, aqui vale Moloque. E é o seguinte, eu vou botar o meu próprio. Aí a mãe dele andava dentro de casa. Quem foi que roubou minhas 1.100 moedas? Quem foi? E a mãe também era crente. Cadê o vagabundo? Cadê o ladrão? O cachorro? Cadê o safado? Cadê a peste? A mãe crente. Irmão, tudo dentro de uma casa de santos. Santos. Tudo dentro de uma casa de santos. Meu Deus do céu. A mãe dele não valia nada. A mãe dele, quando ela soube, ela ficou amaldiçoando todo mundo. Aí ele disse assim, mamãe, a senhora se lembra daquelas 1.100 que eu roubei? Eu disse, meu filho, faz tempo que eu estou atrás. Foi eu que roubei. Ela disse, ô ladrão, me dá. Né, assim? E ele devolveu. Só que a mãe dele já tinha consagrado aquelas 1.000 moedas, 1.100, para o Deus. Mas ela vai fazer como Anania e Safira. Quando ela vai consagrar para o Deus, ela diz, eu aqui não vou dar, porque o meu filho fez uma poupançazinha bacana, né, assim, lê aí, e eu vou só dar metade. Rapaz, eita meu Deus. Porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, Sim. para fazer uma imagem de escultura e de fundição, Sim. de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro e sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu aos ourives. E era quanto? Era 1.100. E por que ela não deu 1.100? A bicha era bandida também. Eita! Irmão, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher bem, mas a mãe era o quê? Enganadora. O filho era o quê? Ladrão. E agora eles vão criar um sincretismo, porque eles adoravam a Deus e adoravam o que mais? Aos outros deuses. E só para vocês terem uma ideia, alguns estudiosos, irmão César, eles dizem, seguindo algumas tradições, eles dizem, baseado lá em Juízes 16, que essas 1.100 foram o dinheiro aproximadamente que vão dar para Dalila. Então eles dizem que essa mulher aqui era o quê? Era mãe de... Não, era mãe de Mica. Seria quem? Dalila seria a mãe? Alguns falam isso. É claro que nós estamos só fazendo suposições, mas uns dizem. É porque é a tradição, tem o Talmud, o Talmud que conta as histórias, né? Ah, verdade. Aí pronto. Tem uns irmãos que ficam na internet, olha para cá. Pastor, um dia desse o irmão me ligou. Pastor, me diga uma coisa. A Lilith foi a primeira mulher do mundo. Eu disse, irmão, larga dessa besteira, isso é tradição talmúdica. Pois é, está lá em Isaías, isso é tradição talmúdica, não tem nada de Bíblia. O que está na Bíblia era o que a comunidade de salvos aceitava como verdadeiro. Se você ler o Evangelho de São Tomé, você vai ver um outro Jesus que não tem nada a ver com o nosso. Tudo que eles falam aí de um primeiro Adão, um dia eu vi um irmão pregando, Adão não foi o primeiro homem, antes dele teve um outro. Você vai contrariar toda a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Romanos 5,12, que a morte veio por um só homem. E aí o outro Adão, onde é que ele está? Se tu me disser o endereço dele, aí eu vou crer. Então vamos lá. Então, o Mica, ele estava, pronto, a mãe, esse Mica aqui, ele tinha, vamos lá, Beit Elohim, vamos lá, Beit Elohim, vamos lá, Beit
ele tinha na casa dele uma casa de deuses. Além de ter a casa de Deus, você vê que a Raquel levou os Tera. Esse homem ele queria adorar a Deus e tudo que era deuses, e montou na casa dele uma casa de deuses. E aí o mais importante aqui é que esse Mica, que é o desigrejado, esse Mica que é contra a instituição sacerdotal, esse Mica que é contra todo o sistema, ele vai montar na casa dele o primeiro culto na casa dele. E quando ele monta o primeiro culto, ele diz: eu não vou atrás de sacerdote, eu não vou atrás de ninguém, eu vou consagrar quem? Mas quem era ele para consagrar o filho dele? Vocês estão vendo? Quando as coisas não vêm de Deus, você consagra quem quiser. Olha para cá, bota para cá. Tem gente aí consagrando gente de todas as maneiras e de todas as formas. E quem era Mica? Mica era o que nessa história? Mica era o que nessa história? Um ladrãozinho de meia tigela. E a mãe do sacerdote, do dono da casa dos deuses, Mica, também era uma bandida. Ela faz todo o esquema, rapaz, ela faz todo o esquema. A mãe era uma engana. Aí quando ela viu que o menino era ladrão, aí ela tinha lançado tanta maldição: quem pegou esse dinheiro é uma peste, é uma desgraça, que o diabo carregue para o inferno. Aí ela jogou. Quando ele disse: mamãe, fui eu. Aí ela diz: vixe, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar metade desse dinheiro que era consagrado e vamos botar para os deuses, para que ele retire a tua. Olha como é a mãe. Aí pronto, aí a mãe pegou e fez isso. Olhe para cá, a Bíblia diz que naquele tempo, cada um fazia o quê? Então, quando não tem ordem, quando não tem lei, quando não tem estrutura, cada um faz o que quer. Olha para cá, quando não tem Bíblia, o que tem de culto aí que é do teu jeito? A Bíblia diz que Nadab e Abiú fizeram o culto do seu jeito, por isso que eles foram mortos. E aí, em último lugar, vocês podem observar, nessa casa tinha tudo. Nessa casa tinha deuses, vamos lá, sim ou não? Tinha terafins. Nessa casa tinha crença em Deus. Nessa casa tinha fé em algum Deus. Nessa casa tinha religião. Nessa casa tinha Deus. Tem gente que diz: onde tem Deus eu estou dentro. Não é assim não. Nessa casa tinha tudo. Tinha até os atos exteriores de fé. Ele fez altar. Eles fizeram deuses. Eles criaram uma casa para Deus. Só que eles não tinham a fé pura. A questão não é você servir na sua casa. A questão não é você adorar como você pensa. A questão é saber se você está dentro da palavra de Deus. Essa família, ela não tinha nada da palavra de Deus. Tem irmão que diz: onde fala de Deus, eu estou dentro. Bandido fala de Deus. A gente conhece até a história de pistoleiro que beija até o santo, me ajuda a tirar a vida dele. Aonde fala de Deus não quer dizer que Deus esteja ali. Cuidado com os atos exteriores. Tem gente que é só um movimento. É como Mica, na casa dele tem altar, na casa dele tem adoração, na casa dele tem Terrilim, tem Beit Elohim, na casa dele tem Terafim, na casa dele tem tudo. Mas a casa dele é cheia de tudo que não presta. Tem um bocado de gente aqui adorando a Deus. A filha não presta, a mãe não presta. É assim ou não é? Eu vou dizer aqui a verdade, bem, que tu está filmando para me encerrar. O que tem de pessoas adorando aí no TikTok, adora do jeito que quer, adora do jeito que pensa. É assim ou não é? É bebendo cachaça, é adulterando, é fazendo o que não quer. Eu não estou aqui para te julgar. E deixa de ser fariseu, eu estou aqui para dizer como a Bíblia diz: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A casa está toda bagunçada, mas diz que está adorando, mas é só atos exteriores, sem uma fé genuína. Observem bem, olha o que diz 2 Timóteo 1,5, e eu encerro com isso aqui. Porque já deu quantos minutos, irmão? 60, pronto, vai. E eu encerro com isso. 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida. Primeiro, a fé não fingida. De quê? Que em ti há. Que em ti há. A qual habitou primeiramente na tua avó Loide. Primeiro ela habitou na tua avó. E em tua mãe Eunice. E em tua mãe Eunice. Ele estava dizendo, a fé desse Timóteo não era como uma fé de Mica, sincretista. O bicho era ladrão. E aí tem um bocado aí, irmão, que é todo enrolado dizendo que está adorando a Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, já falamos do conceito de idolatria que eu dei lá no início. O que é idolatria familiar? É aqui, ó, o terafins ou Beit Elohim. Criar deuses acreditando que esses deuses são amuletos de sorte, que vão abençoar a sua casa, tanto no aspecto material como espiritual. Bota um andor em casa, um altar em casa, e aí a idolatria é o quê? Familiar.
Como Deus reage à idolatria? Ele mata, ele tem repulsa para quem comete a idolatria, porque ele diz lá em Êxodo 23:5, não terás outros deuses. Pronto. O que a idolatria familiar promove? Superstição, crendice. É assim ou não é? Culto no lar, sem palavra de Deus, culto no lar. Olha, eu vou dizer uma coisa, todas as pessoas que vão em busca de movimento espiritual, na casa da Maria, na casa do Pedro, lá só vai dar o quê? Bagunça. Por quê? Porque querem fazer oração do seu jeito, querem fazer culto do seu. E olhe para cá, o nosso culto e a nossa adoração tem que ser conforme a Bíblia, a palavra de Deus. Olha o culto na casa de Mica. E ele ainda vai arrumar um sacerdote velho que andava atrás de dinheiro. Era um sacerdote que não tinha caráter. E ele, não era assim? E ele pergunta, o que tu está fazendo? Aonde me pagarem? Eu fico sacerdotezinho comprado de meia tigela, que anda com revelação e adivinhação para ganhar dinheiro dos outros. Não presta! Não presta. Lá vai. Então, a idolatria no lar promove superstição, promove crendice. Olha a Raquel, veja o sistema dela. Ela era uma ladrona. Ela não foi ladrona? E quem era ladrão também? Raquel era o quê? E ainda além de ladrona, era o que mais? O que Raquel era? Invejosa. E o que mais? Mentirosa, do jeito da mãe do Mica. Ela sentada no camelo e disse, papai, eu não vou me levantar porque eu estou como o costume das mulheres. E por que ela não se levantou? Porque os deuses que ela tinha roubado estavam debaixo. Rapaz, a bicha era mentirosa. Irmão, tem crente mentiroso, tem pastor mentiroso. É assim, eita rapaz, eu não sei não. Eu vou logo te dizer aqui, não acredita, tem irmão. Eu vejo, é um santo homem de Deus. Não, espere as coisas. Aqui, olha, para cá. Está aqui, esse ano trabalha aqui comigo na igreja. Tudo nosso aqui, tudo quando a pessoa vem. Pastor Zé, eu quero fazer. Pois bem, minha irmã, sente aí, assine bem aqui. É assim ou não é? Assim, aqui todos os contratos da igreja, o camarada pode falar de mim. Agora, todo contrato da igreja, qualquer coisa aqui eu mando botar onde? No contrato. Tem um advogado aqui da igreja, eu não faço uma compra aqui na igreja sem um conselho fiscal, eu não faço uma conta sem um advogado da igreja, e eu não faço uma conta sem 3 testemunhas. Vem cá, é assim. Tudo que é da igreja, do terreno, da casa, é tudo no papel, não é assim? Então, porque papel não chora. Aí você diz, é um santo homem de Deus. Aí ele dá a palavra, quando dá fé ele te enrola. Aí você fica, ele me enganou. Aí quando tu vai contar para o outro não acredita. Irmã, não me diga isso do fulano, porque ele é bem crente. Mas é um anjo, é um diabo, se vestindo como um anjo de luz. Cuidado com esses capeta, meus irmãos. Aí lá vai. As duas histórias nós já mostramos. Mica e a Raquel vão ser Ela era mentirosa, Mica era mentiroso, ela ficou ladrona, Mica era ladrão, a mãe dele era enganadora, ela enganou também, ela era idólatra, Mica era também, ela era sincretista, Mica era também. Então pronto, eita pancada. Como se faz a adoração a Deus? Olha para cá, Deus não precisa de ídolo, Deus não precisa de imagem, Deus não precisa de fotografia, Deus não precisa de anjo descendo. A beleza de Deus, a glória dele, a soberania dele, o poder dele, você adora ele na beleza da sua santidade. Então pronto, por que Raquel furtou os ídolos? Ela acreditava que ia dar herança, e ela acreditava que dava proteção família. Pronto, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Aí pronto, observem bem, o amor ao dinheiro, eu falei aqui, não falei? Porque o amor ao dinheiro de Labão e dos irmãos não viram mais Jacó como homem, o pai ficou sem caráter. Irmão, a Bíblia diz em 1 Timóteo, parece que é 1 Timóteo 6,9, vê aí rapidinho. Eu não botei aqui não. Então, enquanto ele acha, o que o pai idólatra provoca nos filhos. O pai idólatra provoca nos filhos, sabe o quê? Superstição, crendice. Porque vocês sabem que o Jacó foi um pai, só que ele não foi um bom pai espiritual. O homem mais bem espiritual na Bíblia com os filhos era Jó. Jacó, lamentavelmente, ele não teve uma postura espiritual. Por que Raquel não foi uma mulher bem crente? Por causa dele. Por que os filhos não foram bem crentes? Por causa dele. Os filhos eram violentos, uns assassinos, outros cheios de coisa. Aí quando você vai para o capítulo 35, é que Jacó vai tirar toda a idolatria da casa dele. Mas a princípio ele não foi um bom.
Tem pai que não é um bom pai, ele é só dando videogame, é só dando arma, é só botando o filho na escola, no shopping, no balé, num curso de inglês, mas não incentiva o filho para a igreja, não incentiva para ler a Bíblia, não incentiva para a oração, é um péssimo pai. Vamos lá, 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. É pecado ser rico? Agora é pecado o quê? Os que querem ser. Porque quando tu quer ser rico, eu falei do Jacó. Jacó não queria ser rico, ele tinha uma promessa. Agora ele trabalhava, e ele não trabalhava com desejo de ser rico. Para que a gente trabalha? Para a nossa subsistência, para a nossa vida, para o sustento família. Agora, Deus colocou mais nas mãos dele, porque Deus abençoou. Então não é pecado ser rico. Agora, querer ser rico, porque quando tu quer ser rico, tu vai passar por cima da ordem, tu vai passar por cima, tu vai ficar doido, tu vai ficar desesperado, um egoísmo doido, ok? E aí vem aqui, pecados ocultos no lar. Tem casa aí, irmão, que quando começa com os ídolos, aí já são idolatria, amanhã vai ter pecado oculto. O marido está traindo a esposa traindo o marido, é filme pornográfico lá dentro de casa, é o menino olhando filme pornográfico, é a esposa do mesmo jeito, é o marido, às vezes o marido está deitado aqui com ela, e ela diz, meu velho, o que tu está olhando aqui? Eu estou olhando nos trabalhos da igreja, a festa de ontem, ele está com a mulherzinha pelada. É assim ou não é? Tem muitos assim. Graças a Deus tem um liberto. Um dia desse um irmão falou, pastor, quero agradecer porque Deus me libertou da pornografia. Faça isso, meu filho. É assim mesmo. Aí pronto, ele fez um santuário dentro de casa. Mas ele fez com o quê? Com mentira, porque ele servia de qualquer. Quando não tem Bíblia, irmão, teu culto. Tem irmão que diz assim, pastor, o senhor é contra a profecia? Sou não, a Bíblia fala e eu creio. O senhor é contra alguém adorar? Sou não. O senhor é contra alguém falar em língua? Sou não. Agora, uns cultos que tem aí de bagaceira não tem nada a ver com a palavra de... É culto do teu jeito, da tua mente, da tua cabeça. E olhe para cá, o teu culto não pode ser da tua cabeça, da tua mente, do teu jeito. Não é do jeito que tu quer. A Bíblia diz claramente que é conforme a palavra de Deus. Pronto, João falou isso. Em espírito e em... É no espírito, a verdade é a palavra de Deus. Sincretismo religioso gera o quê? Essa casa aqui adorava todo tipo de deuses. Então eles estavam cometendo o quê? Abandono da verdadeira fé, buscando valores materiais e físicos pelos... Pronto, aí você vê que Labão não valorizava nem as filhas e nem Jacó, porque ele estava cego pelo valor e pelo dinheiro. A idolatria dentro dos lares, influência pagã israelita, só foi curado com o cati. E no meio cristão, tem cristão idólatra no nosso meio? Tem cristão sincretista? Um dia eu entrei na casa de uma irmã e eu passei e o azeite dela cortou. Aí ela foi atrás de mim lá em casa. Eu ainda era um adolescente. Irmão Oziel, vai lá em casa. Aí eu fui. Cheguei lá, ela disse, mexe meu azeite 10 vezes assim e 10 vezes assim. Aí eu fiquei mexendo 10 vezes. Depois eu disse, irmã, para que é isso? Ela é esposa de um obreiro. Para que é isso? Não é porque você passou aqui e quando você passou, teu corpo é mau e tu passou e cortou meu azeite. Crente do ciclo de oração. Então preste bem atenção. Tem irmã assim ou não tem? Pronto, tem irmão que é desse jeito. O irmão não pode encostar no pé de pimenta que ele tem mal. Então, pronto, a mão dele não presta. Aí, observem bem, o que são os ídolos modernos? Materialismo, ganância, desejo de like, desejo... Eu quero até agradecer. Tem irmão aí que quando começa, ele diz assim, pastor, eu não sei como é esse negócio de like. Eles pedem aí. Para serem alcançadas. Eu não sei, e eu quero agradecer essas pessoas que elas fazem isso, mas elas querem que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Agora eu ficar aqui, gente, me dê um like para mim, gente, eu quero crescer na internet. Isso aí não é de Deus, não é de Deus. Fique no seu lugarzinho, se Deus tiver um negócio contigo, amém, ok? Os ídolos modernos, a neutralidade, a internet é pecado? A internet é do diabo? A internet faz eu cair? Ela é neutra, sim ou não? É uma mídia, é como um rádio, é como uma televisão, é como um carro. Agora, tu é quem sabe que se vai usar para o bem ou para o mal. O dinheiro é pecado? O dinheiro é neutro. O dinheiro alguma vez diz assim, vamos para o motel. O seu dinheiro alguma vez diz, você olhar e a sua carteira para cair no chão e o dinheiro saltar, vamos para o motel. Não? Então tem pecado no dinheiro? Não. Agora, o meu egoísmo e a minha cobiça é que me leva a pecar. Aí eu uso o dinheiro, eu uso a mídia, até a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus? Eu posso usar ela para o bem. Grandes teólogos usaram a Bíblia para legalizar a escravidão.
Muitos teólogos usaram a Bíblia para matar a gente. Não é assim? Agora, é a Bíblia que está mandando? É a interpretação. Por fim, nós temos que criar nas nossas casas barreiras espirituais e morais para proteger o nosso filho, para que ele não fique como Mica e nem fique como Raquel. Deus abençoe, pastor Anuar, ora a Deus, e o pastor Luiz em pé.